A passagem que estaremos considerando juntos essa noite, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. E eu queria que todos nós acompanhássemos a leitura do texto, que talvez tenha também a possibilidade de ser colocado aqui no Data Show. Eu estarei lendo essa passagem e depois então a gente vai considerar o que ela tem para nos dizer nessa noite especial, nesse clima que estamos celebrando também o Natal. Evangelho de João 1, do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto então da palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura do texto que você deixará aí aberto na passagem para a gente considerar e olhar mais detidamente essa passagem essa noite. Mais uma noite de Natal se aproxima, meus irmãos. Eu vim até com essa camisa aqui para tentar ficar no clima natalino. Eu confesso que eu gosto muito de Natal. Desde muito pequeno, guardo excelentes recordações sobre o Natal. A minha família nunca teve muito recurso financeiro, então era o único momento em que eu recebia presente. Hoje em dia, meus filhos recebem presente quase todo mês. Eu lembro que eu sou da geração que só recebia presente no Natal, né? E tinha aquele negócio de botar lá o sapatinho pro bom velhinho vir e tal, e para receber o presente. Lembro também que era o único momento em que eu comia bem, né? Porque Natal tem essa coisa da fartura do alimento, né? Eu lembro que era sempre gostoso, porque era uma noite em que a gente comia de verdade. Então, mamãe não comprava sempre o Chester, não, e nem sempre comprava também o pernil, mas o frango sempre tinha. Eu guardo muitas boas recordações pelas amizades que eu nutria nesse período, a roupa nova que a gente vestia, né? Eu lembro que minha mãe só comprava roupa nova no Natal. Era tênis novo, camisa nova, calça nova, e eu ficava desfilando na igreja, todo bobo, feliz da vida, porque esse momento representava um pouco de tudo isso para mim, da esperança da vida, da alegria, do entusiasmo, de tudo que a gente cantou um pouco essa noite também. Mas é verdade, irmãos, que com o passar dos anos a gente envelhece e o Natal se transforma em mais do mesmo, em mais do mesmo. Já não nos surpreendemos mais com essas coisas que eu apontei. E o que é pior, a gente sabe muito bem que o Natal virou, para muita gente, uma data apenas comercial, onde muita coisa passou a ser feita sem que elas estejam de fato relacionadas com a celebração dessa noite. Eu sei que eu e você sabemos bem isso,
que muita gente acaba se apropriando dessa noite, dessa data, muito mais com outras motivações do que com a compreensão do que ela representa. Para usar essa figura de linguagem aqui, a manjedoura hoje está cheia de gente que não faz a menor ideia do que aconteceu naquela noite. Lamentavelmente, o tempo passou e muita gente não se aproxima mais do Natal com a compreensão daquilo que ele representa. E vou deixar uma coisa clara, você pode até cantar as verdades do Natal, você pode estar muito íntimo dessas imagens do Natal, sem nunca ter compreendido de fato o que ele significa. Eu confesso aos irmãos que apesar dos pesares, o Natal é um período gostoso. Eu conheço pouca gente que não gosta do Natal. A troca de presentes, a ceia farta, a alegria, o entusiasmo, a maneira gostosa como a gente se recebe, a solidariedade que aparece nessa época, né? Estamos aí com o Natal solidário na igreja, e isso tudo tem a ver com o Natal. Há até quem diga que é um espírito do Natal, quando essa data se aproxima. Eu não gosto muito dessa expressão, porque ela parece dizer alguma coisa que não é bem assim. Mas apesar dos pesares, o meu sermão dessa noite vai ser uma tentativa de dar para você 4 sugestões, 4 orientações, que você não pode deixar de lado, de fora da celebração do Natal. Porque se elas estiverem de fora da celebração do Natal, há o risco real, verdadeiro, de você não estar celebrando o Natal coisa nenhuma. De você estar participando da festa, comendo o bom e o melhor da festa, se alegrando na festa, mas sem nunca ter entendido o que essa celebração de fato significa. Meu sermão então hoje vai ser uma tentativa minha, pastoral, de fazer você perceber que há 4 verdades, 4 coisas, 4 orientações que eu não queria que você deixasse de fora na sua celebração de Natal, talvez na próxima quarta-feira, mas talvez aqui, essa noite, enquanto estamos celebrando o Natal juntos também. E as 4 coisas que eu quero apontar estão nesse texto que a gente acabou de ler. 4 coisas que essa passagem nos ajudam a entender sobre o Natal e dão a ele o significado que nós jamais devemos tirar dessa celebração. Primeira coisa, que o seu Natal e o meu nos leve a meditar, a compreender quem é Jesus. Amados, não há a menor chance de você celebrar o Natal se você não compreende, não entende, não medita acerca do Senhor Jesus Cristo. Você sabe que é como se alguém fosse numa festa e não conhecesse o aniversariante da festa. Eu nunca fui em aniversário assim, nunca fui. Eu acho uma deselegância enorme você ir celebrar o aniversário de alguém que você nem sabe o nome. Não levar presente é um problema que muita gente aqui comete, né? Você vai no aniversário, parabéns, beijinho, o presente eu esqueci de trazer. Essa cara de pau a gente tem. Tem até uma musiquinha, né? Parabéns para você, o presente, infelizmente, esqueci de trazer. Não estou falando de presente, mas não conhecer o aniversariante é um negócio absurdo. Ou então quando uma criança nasce, né? Nasceu uma criança, você vai visitar essa criança no hospital, no caso de Jesus, na manjedoura, e você não saber nada sobre a história do menino, nada sobre a relação dele com seus pais. Sabe que é isso que muita gente está fazendo hoje em dia, quando celebra o Natal. Elas celebram, festejam, mas não sabem absolutamente nada acerca do menino que nasce em Belém. Sabem o nome, chamam ele de Salvador, mas isso não dá a elas entendimento claro do que está acontecendo naquela noite. João, quando escreve esse texto, chama Jesus de Verbo. E dá para a gente 4 informações sobre Jesus que nós não podemos perder de vista quando celebramos o Natal. A primeira delas é que ele é
o Deus pré-existente. Em Belém, Jesus não está inaugurando a sua existência. Ele é o Deus que já existe desde toda a eternidade. Em Belém, ele não está nascendo para existir, ele está assumindo uma natureza humana, mas ele já existe muito antes do que está acontecendo em Belém. No princípio era o verbo, diz o apóstolo João no verso 1 e no verso 2. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Portanto, ele é Deus e ele é Deus desde o princípio. Não me entenda mal essa expressão aqui, não é desde o princípio como se desde a criação ele existisse. Aqui a palavra princípio é desde toda a eternidade. E ele é Deus e estava com Deus. Como é que ele pode ser e estar com Deus ao mesmo tempo, né? A gente resolve esse problema quando a gente entende que o nosso Deus é um Deus triuno, que existe simultaneamente em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o verbo é o Deus Filho. Ele estava com Deus Pai, estava com Deus Espírito, mas ele também é o próprio Deus. Ele estava no princípio, lá na eternidade com Deus. Portanto, ele é pré-existente. Ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Ele não tem princípio, nem meio, nem fim, porque ele é Deus. Mas ele também é criador de tudo. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O menino de Belém é ninguém menos do que o criador e sustentador de todo o universo. Tudo que foi criado só foi criado por intermédio dele, por causa dele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. E só foi feito porque foi feito por ele. Ele também é Salvador. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Ele veio para trazer luz e trazer salvação e vida para os homens. Ele também é o vitorioso, porque ele é a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. A imagem aqui é daquilo que aconteceu logo depois da sua morte, quando ele morre no Calvário. A imagem, a impressão que fica é que as trevas, o mal, o diabo, o pecado vai vencê-lo. E por 3 dias, parecia que as trevas seriam vitoriosas sobre ele, mas não. Não, ele é a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra essa luz. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que sem compreender isso sobre Jesus, você não está celebrando o Natal, amado. O Natal é a celebração do coração que compreende quem é aquele que está nascendo na manjedoura. Ele é o Deus pré-existente, o Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o criador e sustentador de tudo e de todos. Ele é salvador porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas ele também é a luz que resplandece, que vitoriosamente resplandece nas trevas do nosso pecado. Segunda coisa que eu quero que você guarde como sugestão é que nesse Natal você não apenas compreenda quem é Jesus, mas que você também creia no testemunho da Bíblia acerca de Jesus. Natal é um momento também para a gente crer no testemunho que a Bíblia faz acerca dele. E nesse texto há 3 testemunhos que aparecem para a gente nessa passagem. O primeiro testemunho é o testemunho de João, no verso de número 6 até o verso de número 8.
Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E João aqui não é o João que escreve a carta, não é o João que escreve o evangelho. É o João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E qual foi o testemunho dele acerca de Jesus? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Veja que o testemunho de João é: eu não sou a luz. Não olhem para mim porque eu não sou a luz. Não olhem para mim porque eu não tenho salvação para oferecer a vocês, mas entretanto, eu vim para testificar da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Sabe que verdadeira luz aqui não significa tanto a ideia de que existam luzes falsas, embora isso seja verdade também. Há muita luz falsa no mundo. Muita luz que vem da Light, né? Muita luz que vem da concessionária de energia. Mas tem muita luz também de gurus, de gente que se diz iluminado e que quer conduzir os outros. João, quando fala isso aqui, a verdadeira luz, ele não está falando daquela luz que pisca lá atrás na árvore de Natal, não. Não é essa ideia de uma luz como um fenômeno físico que nos chama a atenção. Verdadeira luz aqui é a ideia de uma luz que vem de Deus. Uma luz divina. Eu testifico a vocês, de João, que ele vem de Deus. Que ele é o próprio Deus. A luz aqui é a ideia daquela estrela que guiou os magos até onde Jesus estava. Da luz que ilumina todo homem que crê no testemunho que João faz acerca do Senhor Jesus. Do menino que nasce em Belém. Esse é o primeiro testemunho. Natal, irmãos, para ser celebrado de maneira adequada, precisa fazer a gente compreender esse testemunho e crer nele. De que Jesus é a luz que veio iluminar a minha vida, a minha história, o meu caminhar. E sem ele, eu estou em trevas. Sem ele, eu estou perdido. Sem ele, não há a menor chance de eu encontrar iluminação, amparo, direção, guia para mim. Como se não bastasse, há o testemunho do próprio Deus nessa passagem acerca do Filho. Versículos 12 e 13, eu vou voltar a eles depois, mas agora para olhar esse testemunho primeiro. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ora, o próprio Deus opera no coração dos homens para que eles possam ser feitos filhos de Deus. E o que os torna filhos de Deus é que eles creem no nome de Cristo. Eles creem em Jesus como a luz que foi dada aos homens para iluminá-los. É como se aqui, irmãos, João estivesse dizendo, o próprio Deus também testemunha isso. Quando a gente é alcançado por essa luz, há uma operação interna em nós que nos faz enxergar a beleza, a grandeza dessa noite de Natal. Eu vou repetir palavras do João Calvino, que pensando nessas coisas diz o seguinte: no Natal, o Filho de Deus é feito filho dos homens, para que os filhos dos homens sejam feitos filhos de Deus. Coisa bonita, né, irmão? Mas só enxerga isso quem tem esse testemunho de Deus no seu coração. No Natal, o que está acontecendo, em poucas palavras, é que Deus está entregando o seu Filho, o Filho de Deus, sendo feito filho dos homens, para que os filhos dos homens possam ser feitos
filho de Deus. Mas o terceiro testemunho é o testemunho dos próprios discípulos, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja agora a expressão: e vimos a sua glória. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Duas coisas importantes aqui. Unigênito significa único. Único filho gerado por Deus na eternidade. Deus Filho é único no sentido em que ele é o único gerado na eternidade. É o Deus Filho singular. E nós vimos a sua glória. Por que ele coloca aqui a expressão no plural, vimos? Porque ele está falando em nome dele, mas está falando também em nome de todos os seus discípulos, apóstolos que com ele conviveram com Jesus. E o que ele diz assim, olha, depois de eu ter vivido 3 anos com o Senhor Jesus, eu posso dar o meu testemunho sobre ele. Eu vi a sua glória. Ele era um homem como todos os homens são, mas ele era o próprio Deus, porque a glória dele foi revelada a nós. Olha, deixa eu tentar fazer um paralelo. Se você convivesse comigo 10 dias, e depois eu perguntasse para você, o que você sabe a meu respeito? Você diria assim, eu sei que você carece de glória. Sei que você é um pecador descarado e desavergonhado. Por exemplo, agora você, convivendo comigo, saberia que eu estou com um problema na coluna, porque eu dei um mau jeito agora na coluna e fiquei mal. Esses homens conviveram com Jesus por 3 anos. E o que eles têm para dizer para nós é que eles viram a sua glória. É uma palavra que a gente canta muito no Natal, mas a glória aqui pode ser relacionada com aquele episódio em que os discípulos viram Jesus transcender diante deles. Eles viram que Jesus é também o Criador, o sustentador, o soberano de todo o universo. Natal, irmãos, só pode ser celebrado de maneira adequada se a gente crê no testemunho da Bíblia acerca de Jesus. Testemunho de João, do próprio Deus e dos discípulos. Então a primeira coisa é, celebre o Natal meditando, compreendendo quem é Cristo. Segundo, celebre o Natal crendo no testemunho que a Bíblia dá acerca dele. Mas terceira coisa, celebre o Natal permitindo que no seu coração, na sua mente, exista espaço para o espanto e a admiração por aquilo que estava acontecendo nessa noite de Natal há mais de 2000 anos atrás. Resumo disso está no verso 14. Vou lê-lo de novo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Natal, irmãos, pode ser resumido nessa expressão do verso 14 aí. O que é Natal? Natal é o Verbo se fazendo carne para habitar entre nós. Se isso não causa espanto e admiração no seu coração, eu temo que você ainda não entendeu o que é o Natal. Por que isso deve provocar espanto e admiração em nós, irmãos? O que há de tão especial por trás dessa afirmação? Por que a cristandade celebra o Natal por tantos e tantos anos, apontando para esse fato como algo estupendo, magnífico, gigantesco, maravilhoso? Primeiro porque o Deus da Bíblia é muito diferente do que os deuses de qualquer outra religião que você possa conhecer sobre a terra. No tempo de João, a ideia que se tinha é que matéria e carne não se misturam com o espiritual e divino. Quando há matéria e carne,
O espiritual e o divino não podem estar presentes nisso. Com isso, duas ideias sobre Deus foram criadas em toda a cultura grega, influenciada pelo pensamento dos gregos. O primeiro deles é falar de um Deus que é transcendente, um Deus que não se importa, não participa, não se envolve com a matéria e com o mundo criado. Esse é um Deus que muita gente celebra em muitos lugares, mas que não é o Deus da Bíblia. A segunda visão é de um Deus que se mistura tanto com a criação que ele perde a sua identidade da criação. É aquela ideia de que há Deus em tudo e tudo é Deus. O panteísmo, como se pudéssemos de fato alimentar a ideia desse Deus que se mistura e que perde a sua identidade na criação. O Deus da Bíblia não, irmãos. O Deus da Bíblia continua mantendo a sua identidade como um Deus que não depende da criação, ao contrário, é criador e sustentador de tudo e de todos, mas que ainda assim teve a ousadia de se fazer carne e habitar entre nós. Esse é o Deus que pegou a matéria e disse que a matéria também importa e que a matéria também faz parte da revelação que ele quer se fazer para nós. O verbo se fazer carne é uma coisa que ninguém jamais imaginaria na avaliação que fizesse sobre qualquer Deus. E se fazer carne aqui, irmãos, é assumir plenamente uma natureza humana como a minha e a sua. Claro que sem pecado, mas ele se fez homem exatamente como nós. E veja, o texto diz, e ele habitou entre nós. A palavra no grego é, ele fez uma tenda entre nós. Uma tenda porque era temporário, ele voltaria para o Pai. Mas enquanto ele esteve aqui, ele habitou, ele se fez um de nós. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, irmãos, o nosso Deus é um Deus que coube no berço. Coube no berço. Um Deus que se fez criança, se fez adolescente, se fez jovem, se fez adulto, comeu da nossa comida, bebeu da nossa água, andou pelos nossos terrenos, abraçou os seus semelhantes. Um Deus que se fez carne e viveu como nós vivemos. Um Deus que era o Criador de tudo e de todos, se fez criatura. Que era o soberano de todo o universo e se fez servo. Para pensar nisso, irmão. Para pensar no espanto e na admiração que isso deve provocar no seu coração. Mas como assim? Como assim ele fez isso? Como ele fez? Ele se despiu da sua glória, abriu mão dos seus requisitos, se dispôs a ser um de nós. Se dispôs a descer aqui para viver por 33 anos. Nesses termos. E João diz mais. Habitou entre nós cheio de graça. E cheio de verdade. Habitou entre nós para que nós pudéssemos conhecer a sua graça. E a verdade sobre nós. Natal não é celebrado da maneira correta se a gente não consegue entender com extasiamento essa verdade. Se a gente não entender com admiração até onde esse amor foi capaz de ir para nos buscar. Até onde esse Deus abriu mão dos seus interesses por amor a mim e a você. Isso é Natal, amado. É quando há espaço em nosso coração para olhar para isso com espanto, com admiração
com extasiamento na alma e no coração. Mas a minha última recomendação é de que você não apenas celebre o Natal conhecendo e compreendendo quem é Jesus, crendo no testemunho que a Bíblia faz acerca dele, encontrando espaço para você ficar extasiado e admirado da encarnação do Verbo, que esse é o nome da doutrina. O Verbo encarnou em Belém. Ele não nasceu para dar início à sua existência, ele encarna, ele assume uma natureza como a nossa para nos amar. Minha última recomendação é que você celebre o Natal recebendo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amado, todo Natal, desde que essa data passou a ser comemorada, provoca sempre duas respostas na gente. E eu e você estamos dando uma delas nessa celebração de Natal. Não tem como fugir, não tem como ficar em cima do muro, não dá para ficar no empate. Ou a gente dá a primeira resposta, ou a gente dá a segunda resposta. E veja, isso é verdade desde o tempo em que o apóstolo João escreveu essa epístola. A primeira resposta que você pode encontrar diante do Natal, e diante dessas verdades que o Natal aponta para nós, é aquela que está no verso 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Primeiro é que desde aquele tempo até o dia de hoje, tem um monte de gente que não recebe. E o dilema, o catastrófico dessa história é como João coloca isso para a gente. Diz assim, olha, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas ainda assim o mundo não quis conhecê-lo. Eu fiquei pensando nessa imagem, pensei assim, aquele pai que cuida, cria, alimenta, nutre, abençoa o filho, depois o filho faz o quê? Ignora, despreza, cospe no prato que comeu, dá as costas, vai embora. Mas a imagem é pior do que essa. Porque o pai não criou o seu filho. Agora, Jesus criou o mundo inteiro. Aí quando ele veio ao mundo para ser luz para o mundo, esse mundo não o conheceu. Ele veio para o seu povo, para os judeus, e ainda assim os seus não o receberam. A gente tem a imagem, às vezes, irmãos, falsa de que no Novo Testamento, a maioria esmagadora das pessoas recebiam a Cristo. Não é verdade. A maioria delas rejeitavam a Ele. E veja, muitas delas foram profundamente abençoadas pelo Verbo. Natal só pode ser entendido por nós da maneira adequada se a gente responde ao que aconteceu em Cristo a nosso favor. Primeiro, não respondendo dessa maneira. E eu lamento, irmãos, essa é mais uma oportunidade que você está sendo chamado a refletir sobre isso. Qual é a sua compreensão sobre o Natal e como você tem respondido à esperança, à salvação, à vida, à luz que é oferecida a mim e a você na pessoa de Cristo? Ou você está respondendo com não crendo no testemunho que a Bíblia faz dele, ignorando e desprezando que ele é a luz que ilumina todo homem. E eu lhe garanto, enquanto você ficar assim, você vai continuar vivendo nas trevas.
ou a segunda resposta? E a segunda resposta aparece nos versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Segunda resposta é crer. Crer no testemunho, se render a Cristo, depender dele, confiar nele, saber que ele é a luz, e assim, ser feito filho de Deus. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Como é que essa gente crê? Como é que esses que creem passam a crer? O verso 13 responde para nós essa pergunta. Primeiro, eles não creem porque receberam a fé por herança. Não é a ideia de que creram porque nasceram numa família que cria. E aí, filho de peixe, peixinho é e passa também a ter a fé. Mentira. Não nasceram do sangue. Não é uma herança que eles recebem pelo sangue. Sabe como a única herança que você passa para o seu filho pelo sangue? O pecado. Esse você passa. Agora a fé em Jesus não passa não, irmão. Se é uma coisa que eu sei sobre os meus filhos é que eles não serão salvos por causa da minha fé. Porque a minha fé não transfere para eles. Eu não posso transferir minha fé por uma doação de sangue. Nem por uma oração poderosa. Nem por uma presença no culto público. A fé não se transfere dessa maneira. Ela nesse sentido é intransferível. Veja, não nasceram da vontade do sangue. Mas também não nasceram da vontade da carne. A fé não é uma decisão que eu e você tomamos por conta própria. Vontade da carne aqui é a ideia de que alguém pode decidir ter fé em Jesus sozinho. Mentira! Ninguém decide ter fé em Jesus pela vontade da carne. Olha, se Deus respeitasse a minha vontade, eu jamais seria dele. Porque a minha vontade sempre foi não querer ser dele. Vontade da carne aqui é a lembrança de que ninguém crê em Jesus e compreende o significado do Natal por vontade própria. Mas pastor, nem se eu investigar como fizeram os magos do Oriente, ver os livros, não, você não vai entender nada. Você pode investigar, fazer um doutorado sobre o assunto e ainda assim você não saberá nada. Não é vontade da carne. Não é desejo, decisão, determinação própria que nos faz entender o que está acontecendo no Natal. Eu sei que isso não é muito popular hoje em dia, mas é a pura verdade. Mas também não é da vontade do homem. Olha aí, ó. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que essa expressão está dizendo? Não adianta fazer pressão sobre esse incrédulo, ímpio, pecador, para que ele se converta, porque a sua pressão não vai resolver o problema dele. Não é a minha persuasão como pregador que faz você acreditar em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não tenho esse poder e ainda bem que eu não tenho. Nenhum pregador tem esse poder. Nenhuma igreja tem esse poder. Nenhum evangelista da face da terra tem esse poder. Porque ele não depende da vontade do homem. Você sabe que é bom que se diga isso. Quando você nasceu, irmão, você nasceu não por vontade própria. Nasceu pela vontade dos seus pais. A ideia, portanto, que o pecador não se converte por vontade própria, mas também não há nenhuma vontade que possa fazer isso por ele. Porque eles só creram. Porque essa foi a vontade de Deus. Olha aí. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus.
Muita gente, quando vai falar de Natal, fala assim: o que a gente precisa no Natal é que Jesus nasça no nosso coração. Essa frase é tão bonitinha, né? Tão bonita. Mas ela é uma tremenda bobagem. Vocês vão me desculpar, mas é uma tremenda bobagem. No Natal a gente não precisa que Jesus nasça no nosso coração, coisa nenhuma. O que a gente precisa é que o nosso coração, ou melhor, o que a gente precisa é que a gente nasça de novo, para que a gente entenda quem é o Senhor Jesus. Sem esse nascimento de novo em nós, operado por Deus, nenhum de nós vai entender jamais quem é Jesus, irmãos. Então o que eu estou dizendo para você é que nesse Natal você creia em Cristo. Mas pastor, eu não posso crer. É verdade, você não pode crer não. E nem eu posso ajudar você nesse sentido. Eu não posso produzir fé no seu coração, você não pode produzir fé no seu coração. E aí, pastor? E aí, irmão? Suplique a Ele para que Ele ilumine você e faça você nascer de novo. Suplique a Ele para que Ele faça você compreender o que está acontecendo na manjedoura. Quem é o Senhor Jesus? Que Ele é a luz que ilumina todo homem. Suplique a Ele para que Ele desvende e ilumine a tua mente e o teu coração, fazendo você nascer de novo. Para aí sim, ser filho de Deus por intermédio de Cristo. Ah, amado, eu sei que você vai ter uma ceia farta. Se não tiver, eu desejo uma ceia farta. Muito panetone, muita rabanada, muito chester, muito pernil, muita Coca-Cola. Alegre-se, festeje. Se sobrar, traz para mim, irmão. Mas acima de tudo, encontre espaço nessa celebração para meditar e entender quem é Jesus, para crer no testemunho que a Bíblia faz acerca dele, para se espantar e admirar-se da encarnação do Verbo, e para crer pela vontade de Deus, que Ele é a luz, a salvação e a vida, para cada um de nós e para todos aqueles que suplicarem assim ao Pai. Olha, eu garanto a você, quem suplica assim ao Pai, o Pai sempre responde de maneira afirmativa, positiva e salvadora. Feliz Natal! Feliz Natal! Mas acima de tudo, Feliz Natal com o Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pela maravilha de podermos celebrar o Natal juntos nessa noite. E compreendermos pela iluminação do teu Santo Espírito, que nos fez novas criaturas em Jesus. Que o que está acontecendo em Belém, o menino que nasce na manjedoura, é a segunda pessoa da bendita Trindade. O Verbo que estava no princípio com Deus, o Verbo que era Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que é criador e sustentador de todo o universo. Ele que é a vida, Ele que é vitorioso sobre as trevas, Ele que foi testemunhado por João, pelo próprio Deus e pelos discípulos, que viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele que criou todo mundo, mas o mundo não o conheceu. A Ele, em quem nós cremos. E por causa disso nos foi dado o direito, o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Nós queremos render toda a honra,
toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa noite. Queremos nos prostrar diante de tamanho amor que fez a segunda pessoa da bendita Trindade se fazer carne e habitar entre nós. E pela bendita operação do Senhor, nós podemos ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É por Jesus, pelo sangue, pela morte, pela vida nova que Ele nos dá, que celebramos o Natal. Mas, Pai, se há entre nós gente que ainda não compreendeu isso, gente que tem se apropriado da celebração sem nunca ter entendido essas verdades acerca do Natal e de Jesus. Ah, Pai, ilumina-lhes a mente e o coração. Chama-os pela Tua palavra nessa noite. Concede a eles a mesma transformação, a mesma nova criação, a mesma nova vida que o Senhor otorgou a nós, para que eles também se alegrem, celebrem o Natal, compreendendo as verdades incomparáveis, salvadoras, transformadoras e graciosas acerca do Teu Filho Jesus. Que essa noite eles saiam daqui como os pastores que, depois de terem encontrado o menino, saíram louvando, adorando e bendizendo o Senhor. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco. E com todo o povo do Senhor, que celebra o Natal, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai.